Eu sou o professor Gil. Na verdade, meu nome correto é José Gildemar de Carvalho, mais conhecido como Gil do Judô. A minha vida foi baseada sempre na cidade de Santo André. Tem um negócio bastante interessante, que Santo André é a minha casa que me acolheu, mas a minha origem é do sertão do Piauí. Eu vim para Santo André aos 3 anos de idade. Meus pais vieram para cá um pouco antes de mim, e na sequência nós viemos em 1970 para Santo André. Em 75 eu fui apresentado ao judô pelo meu irmão e meu cunhado, hoje meu cunhado, que fazia atletismo no SESI. E nós morávamos num bairro extremamente pobre, e eles resolveram me colocar no judô por conta da minha energia. Eu era um menino muito esperto, extrovertido, o tempo integral eu estava obrigando na escola, obrigando na rua, então eles entenderam que o judô seria uma ferramenta muito bacana para canalizar essa energia que eu tinha, né? E o primeiro dia que eu cheguei no SESI Santo André, que é a minha única casa que eu tenho hoje, que me formei lá como faixa preta. Aliás, o primeiro faixa preta do SESI fui eu, em 1984. E o primeiro dia que eu cheguei lá, aquilo para mim é como se eu estivesse em outro planeta. Eu nunca tinha estado num lugar tão bonito, tão bacana, e que daquele momento que eu pisei ali, eu falei assim, é isso que eu quero para mim. E quando eu entrei no judô, obviamente a gente tinha uma dificuldade muito grande de locomoção, de ir e vir, de compra de judogi. A gente realmente, em alguns momentos a gente, ou no caso eu, ia até sem tomar café porque a gente não tinha essa condição básica, né, que é o comer e ir e vir, de educação. Mas eu sempre tive uma mãe muito poderosa atrás de mim, né, mãe de 6 filhos, e não deixou nada faltar. A água, o arroz e o feijão tinha, de vez em quando tinha o pão, né, mas a gente conseguiu, através de todas as dificuldades, através da força da mulher nordestina, ela acabou nos impulsionando para a vida, né. O que ela falava é o seguinte, foi assim, meu filho, eu posso te dar isso, o resto vocês têm que correr atrás. E engraçado que na minha vida, durante a minha infância, de 10 a 12 anos, era uma surra por dia. Eu era de manhã ou era tarde, isso era garantido. Por quê? Porque eu era um menino muito levado, o tempo inteiro estava brigando na rua, brincando e tal, e isso já era garantido. Apesar disso, de todas as coisas que eu levei da minha mãe, é a pessoa que eu mais amo na vida, que realmente me deu alicerce do que eu sou. E aí, engraçado que quando eu cheguei no SESI, eu encontrei um professor também à altura da minha mãe. Era muito exigente, bravo, só que ele tinha uma coisa que me chamava muita atenção, né? Ele despertou algo que eu falei assim, olha, eu quero ser que nem meu professor. Sabe quando você olha alguém, inveja no bom sentido? Eu invejei meu professor Edson, né? E eu falei assim, eu vou ser um dia que nem esse cara, que nem esse professor. E essa relação, nesses primeiros momentos até a fase adulta, eu tive muito mais por ele do que ele teve por mim, mas aquilo nada importava. Eu sempre me dediquei ao máximo, eu sempre entendia e fui realmente o melhor aluno dele, porque é o que mais dava resultado em competição, que mais se dedicava, apesar de todas as dificuldades, mas eu queria muito, né? E aí, em 1984, eu fiz um exame para minha faixa preta, antigamente era Katinuki, todos contra todos, você tem que fazer 30 pontos, não tinha divisão de peso. E um fato bem bacana no meu Katinuki, que a gente descia a cada 15 dias para a Baixada Santista para fazer os Katinukis, que eu tive a oportunidade de lutar com o Rogério Sampaio. Aliás, nós pegamos faixa preta juntos, né? Perdi para ele nesse Katinuki, ganhei de outras pessoas, e nesse primeiro semestre eu não peguei a faixa preta. Aí no segundo semestre fizeram uma nova avaliação com o estado de São Paulo inteiro e dividiram em 4 categorias, né? E ali eu fui, nesse momento eu fui o que mais obtive a vitória, eu peguei a faixa preta 84, sendo o primeiro faixa preta do professor Edson no SESI. E aí eu comecei a me interessar pelas aulas, eu sempre puxava treinamento com ele, alongamento e tal, eu me espelhava nele, então eu queria ser professor também, né? Queria ser bonito que nem ele, queria ter o carrão que ele tinha, queria ser faixa preta que nem ele, então eu queria ser o professor Edson, eu sempre falei isso para ele e falo até hoje, né? Falo com muito orgulho que ele foi a base da minha vida, em termos de prospectar algo para mim, para o meu futuro. E é por isso que eu falo, eu só tenho um único professor e esse professor é ele. Todos os outros que passaram na minha vida foram pessoas importantes, mas nenhum chega aos pés do professor Edson, porque ele que me deu a base, que me empolgou, que me motivou e que eu me espelhei nele. Então acho que essa pessoa tem o meu valor e minha consideração eterna, né?
E aí, em 90, de 84 até 90, eu tive na minha vida 4 paulistas, que na época não tinha peso superligeiro, era até 60, uma competição extremamente forte, e eu obtive assim, o êxito de 4 anos consecutivos da entre o melhor estado, né? E sempre na minha categoria tinha umas feras que eram o Sumito Sugimoto, Rodolfo Maiós, o Tiquinho, né? Que grandes atletas que foram para mundiais, pan-americanos, e eu estava sempre ali no meio dessa nata, né? Então isso para mim já era uma grande vitória, né? Principalmente considerando de onde eu vim, o tempo de judô e esse universo de judô profissional eu não tinha, então eu me superava a cada competição. Mas isso era devido a essa energia que eu tenho até hoje, eu queria muito, e sempre na minha vida eu pensei assim, eu tenho que ser diferente. Eu tenho essa condição de ser diferente. Mas tudo isso, o judô foi me apresentando, me forjando, né, com todas as dificuldades, e aí o judô apareceu na minha vida e isso se tornou grandioso na forma de pensar. Em 84, comecei a dar aula através do professor Edson em algumas escolinhas, trabalhei em outras áreas, né, fui desenhista projetista, várias outras profissões que eu acabei passando na minha vida, mas tudo me empurrava para o judô, né, até que um belo dia eu fui para Portugal, né, fiquei 3 meses, foi o momento de 1990, do plano Collor, que tudo estava dando errado para todo mundo, e eu queria muito para mim e não estava encontrando aqui no Brasil. Eu falei assim, mãe, eu tenho uma moto, eu tenho um carro e eu vou vender tudo isso e eu vou embora, né? E foi muito engraçado que quando eu fui buscar meu passaporte em São Paulo, eu fui de trem, deixei meu carro aqui no Prefeito Saladino, inclusive no SESI, e quando eu voltei no trem, eu procurava meu carro e não encontrava, né? E realmente não encontrei nunca mais, roubaram o carro. E aquilo foi sempre potencializando para que eu fosse realmente embora. E fui embora, né? Fui sozinho para Portugal, coloquei minha mala, coloquei meu judô-gi, coloquei meus documentos, tudo, e fui. E para você ver a importância do judô na vida das pessoas, que eu só consegui entrar em Portugal por conta do judô-gi, por conta do judô. Fui parado na alfândega, fui questionado onde eu estava indo, por que eu estava indo, e eu só tinha feito um contato com um professor da Faculdade do Porto, na época era reitor, fiz 2 telefonemas, não ia para casa dele, ia procurar um lugar para ficar, mas o judô-gi e essa pessoa me facilitou, né, a entrada em Portugal. E ali eu estive por 3 meses, né, muitas coisas aconteceram no decorrer desses 3 meses, coisas boas e coisas ruins que me fizeram pensar no todo. E eu consegui até arrumar alguns empregos, fiz uma entrevista no Futebol Clube do Porto, e na véspera do meu início do trabalho lá, como estagiário, a minha cabeça começou a mudar de uma semana para outra. E um belo dia eu fui jantar, eu estava sozinho na lanchonete, uma pessoa se aproximou e viu claramente que eu era brasileiro e me fez uma indagação. Por que você está aqui, né? O que você está fazendo aqui? Olha, eu vim trabalhar, tal. Eu assim, por que você não vai embora? Você não vai trabalhar no seu país em vez de vir trabalhar aqui, né? E eu fui para casa e fiquei pensando naquela fala dele, né? E eu resolvi traduzir aquilo da seguinte forma, de uma forma positiva, aliás. Eu entendi naquele momento o seguinte, ora, se eu fui capaz de sair de São Paulo, Brasil, para Portugal, sem ao menos conhecer ninguém em Portugal, e lá eu consegui, de alguma forma, já dar os primeiros passos a ponto de me estabelecer, o que eu seria capaz de fazer no Brasil, conhecendo todo esse mundo de gente, de pessoas, de profissionais e tal. E aí eu resolvi pegar aquela fala como uma dica, uma sugestão para retorno. Aí a partir daquela fala, como até hoje latente, eu voltei para São Paulo, comecei a trabalhar numa empresa de projetos. No segundo ano que eu estava lá, continuava treinando judô e já dando aula em algumas escolinhas, o dono dessa empresa falou assim, olha, Gil, eu preciso falar com você. Eu falei, não, chefe, eu falei assim, olha, eu estou te chamando aqui para te demitir, né? Pô, mas tá bom, mas por quê? Eu falei assim, olha, porque a sua vida não é aqui. A sua vida é no judô. É aquele que você gosta e a gente tem percebido isso. Então, talvez nesse primeiro momento você não entenda, né, a minha mensagem, mas eu acho que você vai ter muito mais sucesso você fazendo o que você gosta do que você fazendo simplesmente aquilo por uma questão financeira. E ele estava falando toda a verdade. Aí voltei, comecei a trabalhar no SESI, no lugar do meu professor Edson, né, como estagiário. Trabalhei de 90 a 95
e em 95 o SESI, por uma questão política, parou, pediu para parar o judô. Como nós havíamos feito um trabalho muito bom, nós já tínhamos algumas faixas pretas e eu fiquei coordenando todo esse trabalho, né, que ele deixou para mim de presente, esse legado, professor Edson, e eu só dei continuidade ao trabalho dele. E aí, um belo dia, a Esporte Clube Santo André me chamou, foi assim que queria me contratar para dar aula no Esporte Clube Santo André. E eu acabei fazendo uma imposição para ele, assim, eu vou para o Santo André, desde que você me permita levar todo o meu povo, todos os meus atletas que eu já trabalhei e continuo produzindo, se eles forem comigo. Eu falei assim, tá fechado, você pode levar todos. Nós levamos para o Esporte Clube Santo André, na qual o Cristiano foi comigo também. Na época ele não era faixa preta ainda, era faixa marrom. Aliás, ele já era faixa preta que pegou comigo quando o professor Edson saiu. Aí nós fomos, implantamos esse trabalho no Esporte Clube Santo André. No primeiro ano nós tínhamos 380 alunos e deu um boom dentro do clube, da nossa carreira profissional. E o diretor de esporte, um belo dia, falou assim, Gil, eu preciso que você monte uma equipe para Santo André voltar a brilhar no judô, que tinha parado em 90, né? Estava morto o judô na cidade. Eu falei assim, eu aceito. Assim, ele pegou e falou assim, só que eu não posso te escolher. Chama todos os clubes da cidade, faça uma seletiva masculino e feminino, e quem tiver maior número de atletas masculino e feminino passa a ser o técnico da cidade. Se aceita o desafio? Eu falei assim, aceito. Aí nós fizemos uma reunião, chamamos todos os clubes da cidade, fizemos uma seletiva. No masculino era 7 pesos, no feminino 7. Na época eu era atleta e técnico, era tudo. Ganhei, o Cristiano ganhou. Sei que no final nós ganhamos 6 categorias e só um atleta de fora entrou. No feminino, a mesma coisa, de 7 nós ganhamos 5 e 2 de fora. Aí ficou convencionado que a partir dali era técnico, em 1994. Então, de 94 até hoje, eu continuo à frente do judô da cidade. A gente vem obtendo vários resultados assim expressivos. Cada ano que passa, a gente configura uma potência dentro do judô nacional. Já visto que a gente tem alguns anos consecutivos sempre alimentando os grandes clubes, ou a própria CBJ com atletas participando de competições internacionais. Durante 12 anos nós participamos consecutivamente do Grand Prix Nacional, que é o Grand Prix de Interclubes, e onde tem os top 10 do judô nacional. Durante 12 anos nós ficamos sem sair um ano sequer. É um dos clubes dos menores clubes que tem maior número de participação. Acho que o que tem maior número de participação que a gente é o Sojipa e o Minas Tênis. Nem o Pinheiros não tem essa quantidade de participação que nós temos. Então, sempre ficando em quinto, sexto, sétimo, sempre entre os top 10. E para a gente isso aqui era um presente fantástico, né? Isso era a certeza de que a gente tinha realmente um bom trabalho dentro do judô da nossa cidade. E, diante disso, o que eu posso falar do judô? O judô é uma ferramenta extremamente importante. Por que eu falo isso? Porque para mim ela foi. Então, nada melhor do que você indicar algo que já te fez bem. Você falar de algo que fez bem para você. Certamente, com algumas ressalvas, fará bem para outras pessoas. Então, é o que eu vendo para os meus alunos, é o que eu vendo para os pais, é a importância do judô na vida das pessoas. Como um sensei bem antigo falava, seu filho está doente, leva para o judô. Seu filho está com tosse, leva para o judô. Seu filho está debilitado, leva para o judô. Seu filho está com alguma debilidade emocional, psicológica, leva para o judô. Então, ele mais que ninguém, e viveu isso, sabe o quanto o judô é importante na vida das pessoas, na formação física, intelectual, moral, em todos os sentidos. Eu acho que se todos os governos entendessem a importância do judô na vida da sociedade, eles realmente colocariam judô em todas as escolas municipais, escolas públicas, né? Porque isso é uma ferramenta barata, importante para a sociedade, para a sua comunidade e, consequentemente, para o seu município, para o seu estado e para o Brasil. E nós estamos lutando até hoje para o poder público entender essa ferramenta barata que tem na mão, né? É claro que tem que ter alguns ajustes em todos os aspectos, é óbvio que sim, né? De repente, nós não tenhamos nem uma demanda de bons profissionais para estar atendendo
essa grande massa que necessita do judô. Mas isso eu entendo que a curto prazo ou a médio prazo é perfeitamente possível nós criarmos esse universo de profissionais para estar conduzindo o judô da melhor forma possível na vida das pessoas. Existe um ditado muito bacana que a gente sempre comenta entre os nossos professores, os kodanstas, os mestres, né? Que quando a sua faixa muda, a sua vida automaticamente muda também, né? Já senti isso quando a minha faixa ficou preta, né? A partir dali, a minha vida, meu entendimento de ser humano mudou muito. É difícil, ó. Deixa eu só me recompor. Primeiro, minha mãe, meu irmão, meu cunhado que me possibilitou ir para o SESI, até a faixa preta e o professor Edson, que me apresentou esse mundo. E depois, quando eu cheguei aqui, na faixa coral, que já estava me seguindo já há um bom tempo, de faixa preta, a minha esposa também é faixa preta, é meu alicerce, né? Sou Ive Bertassi, atleta e professora formada pelo sensei José Judemar de Carvalho. Nós nos conhecemos lá no Esporte Clube Santo André. Quis me matricular no judô justamente porque quando eu o conheci, ele era um dos menores na sua turma e eu o via treinando com outros faixas pretas, faixas marrons maiores do que ele, e me encantou a forma como uma pessoa de estatura pequena conseguia projetar os outros atletas de estatura grande. Isso fez com que eu me apaixonasse, inclusive, por ele, e daí nós começamos a nossa história. Depois disso, nós nunca mais nos separamos. Meus amigos, onde eu posso citar, sem titubear, que é o Cristiano, amigo, filho, profissional, hoje casado também. Podemos, através do judô, nos formarmos como profissionais de educação física, como pais, como professores, e hoje também meus dois braços. O Cristiano é uma pessoa que fantástica. Teria muito mais gente para falar, né? Hoje tenho duas filhas também que é minha responsabilidade, que é a pessoa que de vez em quando eu faço erradoria com ela, que é a Júlia. E todas as pessoas que me compõem, essa associação aqui, hoje é minha família, minha casa. Todo mundo chega aqui, a gente abraça, fala assim, vem fazer parte da família. Então, traduzindo, o judô é uma coisa que não tem preço, não tem fim. Tem o início, mas não tem fim. Né? Todos os dias a gente faz amizade, de graça, né? Que acho que é o melhor, incondicionalmente e de uma forma bem simplória, e que eu acho que isso que todos nós da humanidade estamos precisando, ser mais simples, ser comprometido com o que faz e, acima de tudo, ser feliz com aquilo que faz. E tudo isso eu posso falar para vocês que eu sou, né? Porque eu consigo irradiar isso em tudo aquilo que eu faço e que eu falo, né? Todos nós não somos perfeitos, temos muitos defeitos, mas acho que dentro daquilo que dos meus defeitos, acho que as coisas boas que eu faço para mim, isso vai se refletir em um monte de pessoas que estão sempre ao meu redor, acaba sendo muito maior em termos de qualidade do que de defeitos. Então, para resumir essa minha fala, desde que eu entrei no judô, nem um dia sequer eu praticamente não respiro judô. Dentro comecei o judô em 75, 45 anos de judô, eu jamais fiquei mais que uma semana sem treinar judô.
E quando eu falo uma semana de treinar judô, porque o nosso tempo, nós temos, que é o ócio, eu tenho que fazer uso dele até para me encher novamente de energia. Mas fora isso, não teve um dia sequer que eu me ausentei do judô. Eu sou judô 24 horas por dia em tudo que eu faço, na minha profissão. Aliás, tudo que eu faço está ligado ao judô. Seja na questão de dar aula, seja na questão da minha empresa, uma empresa que eu fundei em 94, nós fazemos eventos esportivos, locações de tatames em especial para o judô. Estou sempre ligado de uma forma ou outra, seja na questão de alto rendimento, em projetos sociais, judô infantil. Daí eu consigo traduzir tudo isso nesse pequeno universo que vocês conheceram. Teve o privilégio e o prazer de conhecer a nossa associação, que chama-se Associação Desportiva Santuário, na qual eu fundei em 2000. Porque era um sonho que eu tinha, era ter meu próprio espaço, ter a minha associação, onde eu pudesse fazer mais para mim, para minha família, para as pessoas que estão em volta de mim. E as pessoas que estão em volta de mim, quem são? São os meus alunos. E todo dia aparece um aluno novo. Às vezes chega aqui até crianças que os pais fizeram judô comigo lá atrás, há 20, 30 anos, aí traz o filho, daqui a pouco eu te ensino, daqui a pouco vão estar fazendo judô para os netos, né, dos nossos alunos, né? Então isso, eu diria que não é para qualquer um, né? Fazer o que gosta e ter sucesso naquilo que gosta é um privilégio para poucos. E eu me sinto privilegiado por isso. Aí evidencia para lutar, subia para amamentá-la, a Júlia, e hoje a Júlia tem 14 anos, também já atleta, faixa verde, e logo na sequência, 6 anos depois, veio a Mirella, né? A nossa caçula também, que é judoca, né? Kodansha é uma graduação de muita responsabilidade. No momento que eu fiquei sabendo que eu ia receber essa graduação, tamanha a responsabilidade que eu tenho que assumir daqui para frente. Eu até brinquei comigo, que eu falei que ia devolver, que não gostaria de tê-la, né? Porque realmente você não pode errar. E tudo que você fala, você tem que falar com o coração. Você acaba sendo espelho, você acaba sendo uma referência. Eu acho que tem muito mais envolvido em termos de responsabilidade do que se possa imaginar. Então, ser Kodansha hoje é poder transmitir tudo aquilo que você aprendeu ao longo de uma vida. É a hombridade, é a honestidade, ser o cidadão do bem. Então, me sinto honrado e feliz, mas ao mesmo tempo eu me sinto na obrigação, tudo aquilo que o Jogoro Kano deixou para todos nós como legado, transmitir isso aos meus alunos. Faltam palavras para todas as qualidades desse grande sensei, pequeno no tamanho, mas grande no coração, grande no amor pelo judô, e é algo que assim, vou carregar ele como meu amigo, eterno amigo, até a morte estaremos juntos, né? Muitas pedras rolarão pela frente, mas a admiração, o carinho, o respeito que nós aprendemos dentro do judô e que nós hoje conseguimos passar para nossos alunos, realmente isso não vai acabar nunca, né? Então assim, que muitos anos de parceria poderão vir pela frente, contornando todos os obstáculos e fazendo cada vez um judô melhor e uma amizade cada vez mais sólida.